defendem que o nome de Deus era pronunciado Yahu, eles estão equivocados. É simples, fácil de entender. Não há muita dificuldade em entender esse assunto. Pelo seguinte, por exemplo, você nunca vai encontrar o nome Yahu sozinho, em lugar algum. Ele sempre vai ocorrer no final dos nomes como sufixo e grudado, por exemplo, Yirmiyahu, Jeremias, ou Yeshayahu, Isaías. E nunca você vai ver no começo, mas sempre no final. Yah é a abreviação do nome Yehová. Aparece sozinho na Bíblia em várias partes, é a abreviação. Ela acompanha o nome, por exemplo, Aleluia, que significa louvai a Jah, ou louvai a Jah. É o mesmo que louvai a Jeová, sendo Yah ou Jah uma abreviação do nome Jeová. Ou Yehová em hebraico, nós estamos falando em português, então é Jeová, não tem problema. Os próprios judeus, eles usam na hora de fazer a tradução para o inglês, eles usam J. O J é normal, equivale ao Y. Só muda a pronúncia, mas não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Os judeus, gente, os judeus, quando fazem enciclopédias, até mesmo a enciclopédia judaica, quando vai colocar para o inglês, ela coloca Jerusalém, eles colocam Jerusalem. Eles não falam Yerushalayim, eles falam Jerusalém com J. Então os judeus eruditos, sabe, os fera, judeu é um povo inteligente. Aí aparece um monte de agora judeu baiano, judeu paulista, judeu cearense falando, não, não pode falar o J. São analfabetos funcionais, me perdoa. Porque os judeus mesmo, que são eruditos, enciclopedistas, eles colocam J normalmente em idiomas aqui, que são das línguas derivadas da família de línguas da família indo-europeia, que tem essa questão de o Y virar J. Né? Isso é normal, é uma coisa naturalíssima. Os judeus fazem isso, então quem são esses? Judeus cearenses, judeus baianos aqui do Brasil que ficam falando, não existe J em hebraico, alguém disse que existe J? Alguém disse? Alguém advoga isso? Ninguém. Então chega de besteira, de tolice. Então não dê ouvido a esse tipo de gente que fala essas coisas. Olha, não existe J em hebraico. É o mesmo que falar, olha, não existe apartamento na Lua, viu? Não existe. Alguém disse que existe. É mais estudo, gente, de gramática, de livros de gramática, síntese gramatical, morfologia, semântica. Então tem que seguir o que nós temos de melhor. O Brown Driver Briggs, English Lexicon, que é o léxico de hebraico, eles usam J naturalmente. O Strong usa J naturalmente. Vamos ter que apagar tudo isso. Vocês é que são sabedores, sabichões agora? Né? Voltando ao assunto da forma Yahoo. Então alguns falam, não, o nome de Deus é Yahoo, porque olha aí, ó. Yahoo, viu? Porque aparece em Jeremias, Yirmiyahu, na Bíblia aparece também em Isaías, Yeshayahu. Mas nunca, gente, aparece como o início dos nomes. Isso eles se calam, pianinho, não fala nada, né? Por exemplo, vamos falar aqui sobre essas abreviações, essas formas hipocorísticas, né? Elas aparecem, na verdade, há apenas 4 combinações de nomes teofóricos. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui, Natan. Natan significa dar. Por exemplo, quando eu falo assim, Yehovah Natan li leshon limudim, Jeová me deu. Yehovah Natan li, me deu. O verbo dar é Natan. E é o nome de um judeu da antiguidade. Natan. Então você encontra Nataniah, que seria Natan, mais a forma Yah. Yah é a mesma que Já. Então, Yah é a forma abreviada do nome Yehová, que é o nome de Deus. O nome de Deus dá para ler Yehová claramente, com as vogais plenas, em vários textos, em muitos textos na Bíblia hebraica. Por exemplo, Gênesis 3:14. Ali, no hebraico, aparece o nome com as vogais Shevah Rolam Kamatz, Yehová. Tá vendo? Então vamos falar sobre a forma abreviada de Yehová, é Yah. Aparece no Cântico de Moisés, no capítulo 15 de Êxodo. Então, Nataniah significa Natan, Jeová, quer dizer, deu Jeová. Ou Jeová, dádiva de Jeová, Nataniah. Então você encontra Nataniah, primeira forma. Agora você encontra também Natanyahu. Nataniah você encontra em 1 Crônicas 25:2 e Natanyahu em Jeremias 36:14. Agora o que vem a ser Yahu? Não é o nome de Deus, porque você nunca vai encontrar Yahu sozinho. Portanto, não é o nome de Deus. E lembra do que eu acabei de falar agora, né? Tenho comunicado, tenho falado, olha, Flávio Joséfo. Flávio Joséfo viveu no ano 37 até o ano 100. Na obra Guerras Judaicas, ele fez a seguinte observação, abre aspas. O sumo sacerdote usava na cabeça uma tiara de linho fino, bordada de roxo, e aí tinha nessa tiara as letras sagradas, são 4 vogais.
Fecha aspas. Em grego ele escreveu lá o texto e ele fala fonenta tessera, ou seja, 4 sons de vogais, ele quis dizer. Porque ele falou fonenta, quer dizer sons, que dá um som de vogal. Mas é óbvio que são 4 letras consonantais, consoantes, iod, re, vá, ve, re. Mas quando ele fala que são 4 vogais, ele quis dizer que o som é de 4 vogais. Portanto, pode descartar som de 2 vogais. Yavé, Yahu, não pode ser. Então eram 4 sons de vogais, do tipo Yehová, 4, ó, Yehová, 1, 2, 3, 4, Yehová, Yehová. Por isso que o nome de Deus sempre é Yehô, alguma coisa nos nomes dos judeus, nomes teofóricos. Estes dão uma dica do nome de Deus. Natan, por exemplo. Natan, eu falei 2 formas, Natania e Nataniahu. Agora tem outras formas, Yehonatan e Ionatan. Então são 4 formas do nome teofórico aparecer. O que são nomes teofóricos? São nomes dados aos antigos israelitas que tinham o nome de Deus agregado quer como prefixo ou como sufixo. E o nome da pessoa lá, Natan, por exemplo, no meio como afixo. Então, por exemplo, Natan tinha Yehonatan. Ou se não, Ionatan. Yehonatan em Isaías, perdão, é 1 Samuel 14:6. Ionatan em 1 Samuel 14:1. Então no 14:1 fala Ionatan e no 14:6 de 1 Samuel fala Yehonatan. Todos os nomes teofóricos que têm o nome de Deus no início é pronunciado sempre Yehô. Por exemplo, Josué, Yehoshua. Todos os nomes teofóricos que começam com o nome de Deus, sem exceção, são pronunciados Yehô alguma coisa. Yehotzadak, Yehonatan, Yehoram. E assim por diante. Yadá, Yehoiakim. Todos têm o nome Yehô no início. Nunca Yahu. Não é Yah, Yahô, Natan, Yahô. Não existe isso. Os textos massoréticos das 2 famílias dos massoretas, porque existia a família Ben Asher, que vivia na parte ocidental do Mar da Galileia, Tibérias, e existia a família da Babilônia, na região do Iraque. A família diferente, que era a família Ben Naftali dos massoretas. Eles viviam em regiões geográficas diferentes e não tiveram problema nenhum em pronunciar o nome dos israelitas da mesma forma e escreveram da mesma forma, vocalizando com os sinais massoréticos, atenuante, as vogais, para se ler Yehô no começo. Porque o que se perdeu a pronúncia, alega-se que foi o nome de Deus, não o nome dos judeus, os filhos de Israel, Bene Israel. Então pode esquecer essa de que o nome é Yahoshua, esse Yah para lá, Yah para cá, é coisa de internet. Olha no texto do Códice de Alepo em hebraico, do ano 930. Vai estar Yeho, nunca Yah. Então sempre o nome dos nomes dos filhos de Israel eram com Yehô no começo. Então por que Yahu? Primeiro, Yahu nunca como nome sozinho. Segundo, Yahu nunca no início dos nomes. Sempre no final. Da mesma forma que Yehô nunca no final. Então é Yehonatan e Ionatan. Você nunca vai ver Natan Yehô. Ou nunca vai ver Natan Yo. Sempre é Yehonatan ou Ionatan. Então, prefixo Yehô, sempre. O que indica que era a abreviação do nome de Deus, Yehová. Outro ponto interessante, todos os nomes terminados com Vav e Re pronunciam-se Vá, nomes próprios, viu? Na Bíblia hebraica. Todos os nomes próprios de judeus que têm a terminação com Vav e Re pronuncia-se Vá. Portanto, o nome de Deus era muito provavelmente, nós não vamos afirmar com 100% de certeza, porque nós não estamos aqui com um gravador, com a voz de Moisés falando, nem de Josué, nem de Isaías, mas o nome era pronunciado Yehová. Yehová Elohim, Jeová Deus. Há muitas indicações disso. Pega o cântico de Moisés, Êxodo 15, e lê lá na pronúncia Yehová, vai rimar direitinho. Agora, se você usar Yahvé, não tem nenhuma rima, perde a rima. E é um cântico lá. E quem disser que os cânticos em hebraico não rimava, não tinha rima, a maioria é verdade. Não, mas nem todos. E o cântico de Moisés no 15 ali do texto de Êxodo é uma rima. E você vê para rimar somente se o nome era pronunciado Yehová. Portanto, a forma Yahu ela é uma forma carinhosa, hipocorística do nome de Deus, onde você encontra Yahu é Yah, que seria o nome Yehová abreviado, ou mesmo Yah ou Já, junto com o pronome pessoal Hu, ele, que é a terceira pessoa do singular masculino ele.
pode ser singular masculino, neutro, né? Yahu é Jeová é ele, ou já é ele, é a forma carinhosa. Igual a palavra Marcão, né? É a abreviação. Então, Natan Yahu. Você nunca vai ver Yahu como um nome solo. Portanto, os que defendem que o nome de Deus é Yahu estão ignorando as palavras, por exemplo, desse historiador Flávio Josefo, que diz que os nomes eram fonenta tessera. Era 4 vogais, os sons do nome de Deus, conforme ele fala em Guerras Judaicas.